Você sabe que tudo que você pensa, que você acredita fortemente, é aquilo que determina a tua realidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes, o que elas são de verdade e como fazer para mudar. Sem esse tipo de receitinha mágica que a gente vê na internet. Ai, porque você tem uma crença limitante. Ai, porque é só fazer isso que você vai melhorar, que você vai deixar para trás que te limita. Ouça esses áudios e 15 minutos você vai conseguir quebrar suas crenças limitantes. Não, gente. Vamos aprender realmente o que é e realmente como fazer para a gente se livrar disso de uma forma verdadeira e sem patifaria, né? Sem mentira, tá bom? Então vamos lá, eu sou a Alessandra, para quem não me conhece, esse canal se chama Infinitamente e aqui a gente aprende assuntos relacionados à nossa expansão de consciência, assuntos que nos dá poder da nossa própria existência nessa vida humana, né? Nesse momento humano, nessa densidade que nós estamos vivendo nesse momento. Então faz com que a gente relembre aquilo que nós estamos destinados a viver nessa vida, tá bom? Então, a gente sabe que você tem que desfazer aquilo que te limita, tudo o que te puxa para trás, aquilo que não faz você crescer na tua vida, você precisa quebrar. Ok, nós sabemos disso, né? Vamos deixar para trás o que nos limitam e pegar uma vida aí somente de coisas boas, somente de novos insights, aquilo que nos faz crescer, que nos faz expandir. Parece tão simples, né? Mas ok. Nós temos sim autonomia para mudar tudo o que a gente acredita. É claro, né? Nós somos seres pensantes. Nós podemos mudar sim aquilo que a gente pensa. Hoje, por exemplo, você não precisa ser a mesma pessoa do mês passado, que acreditava naquelas coisas do mês passado, do ano passado. A cada momento nós estamos livres para novas experiências, novas mudanças de paradigmas, enfim. Somos seres livres para isso. Só que a gente precisa entender que as crenças limitantes não são algo assim tão simples de modificar. Por quê, gente? Vamos entender por quê. Uma crença, ela não se constrói da noite para o dia. Ela se configura em ideia de grupo, sabe? Quando a gente nasce, nós nascemos aqueles seres ali que não sabemos de nada dessa vida humana, porque a gente esqueceu o que a gente já passou. Somos uma consciência primordial, mas a gente acaba esquecendo mesmo nesse processo de reencarnação, né? Então, o que a gente aprende são aquilo que os nossos pais nos passaram, o que a igreja nos passou, o que a escola nos passou. Então, a gente aprende tudo com aquela ideia de grupo. Quando a gente fala em ideia de grupo, a gente fala em ideia de pertencimento, acolhimento. Por exemplo, crianças, adolescentes, enfim, nós pensamos assim, a gente precisa pertencer àquele grupo, né? Isso é natural do ser humano. Então, quando você entra numa escola, o que a professora te falou, porque é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que ser, é assim que você tem que se portar, você vai fazer aquilo porque você tem aquela ideia de pertencimento, você quer pertencer àquele grupo, àquele ambiente, né? Aquela estrutura. E tudo isso vem da nossa base afetiva, gente. Não adianta, porque nós temos aquela necessidade de ser amado, aquela necessidade de ser aceito. Isso faz parte, a neurociência explica isso perfeitamente, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a psicologia positiva, quando a gente começa a estudar um pouquinho e perceber como que funciona o nosso cérebro, a gente entende que nós estamos num mundo onde a gente precisa ser amado, precisa ser aceito, precisa ser, né, acolhido. E é assim que funciona. Só para a gente dar aqui um início, para a gente entender o que realmente são as crenças limitantes de fato. Então, tudo que a gente vai aprendendo desde criança com os nossos pais, na escola, na igreja, enfim, com todos os grupos, como eu já falei, vai sendo sedimentado, vai sendo organizado na nossa vida, né? E é a repetição que constrói o aprendizado. Então, tudo que você repete, você
adquire aquilo, você aprende aquilo e aquilo se torna verdade absoluta lá no teu subconsciente. Assim como as coisas básicas do dia a dia, deixa eu ver, amarrar o cadarço, por exemplo. Depois que uma criança aprende, ela não vai pensar para amarrar o cadarço. Depois que aprende a andar de bicicleta, não vai pensar para andar de bicicleta. É algo automatizado, entende? Então, é essa repetição que constrói esse aprendizado. Presta atenção. E quando você percebe que você tem algo tão enraizado ali em você, que você acredita fielmente naquilo, como que você vai fazer para mudar isso? Por exemplo, eu já vi exemplo de gente, né, que eu sou destro, eu escrevo com essa mão, mas meu cérebro pode fazer com que eu escreva com a outra mão e daí vai tentar, tipo, é todo um mecanismo de entender iniciação novamente. Então, você vai aprender a pegar no lápis, Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando você acredita fielmente que você só sabe fazer aquilo, para você fazer de uma forma diferente, você tem que reaprender tudo. Entenderam? É a mesma coisa que acontece nas crenças que nos limitam. O que quer dizer crenças que nos limitam? Aquilo que você acredita fielmente e que não te leva para frente. Por quê? Nós já aprendemos que o universo é mental. Então, tudo que eu acredito, tudo que vem primeiro aqui na minha mente, entenderam? Nesse campo, vai acontecer. Então, se alguém colocou na minha cabeça, se alguém me ensinou, por exemplo, existem muitas famílias que fazem isso. Não estão errados, gente, porque eles repassam aquilo que eles aprenderam. Então, não vamos culpar pai, não vamos culpar mãe, não, tá? Pelas nossas crenças. Porque eles somente repassaram pra gente aquilo que eles também aprenderam. Então, não é culpa de ninguém. Mas pensem assim, eu já ouvi muito isso, né? Muitas pessoas falam, clientes meus mesmo vêm e falam, como que eu vou tirar isso de dentro de mim? Porque meus pais falavam, você é pobre, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. Aí a pessoa acreditou tanto naquilo, os pais falaram tanto, você é pobre, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. Você nunca vai conseguir ser médica, ser engenheira, enfim. Você é pobre, você não tem condições. Aquilo foi repetido tanto, que aquilo foi sedimentado no inconsciente da pessoa e que ela nunca nem vai tentar fazer uma faculdade, porque ela já acredita naquilo. Então, é isso que se trata as crenças limitantes, ok? Outro exemplo, você é feio, nunca vai casar com uma pessoa bonita. Nossa, isso existe tanto. Acreditem se quiser. Se você nunca ouviu, ótimo. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando isso, já ouvi pessoas reclamando sobre isso. Você é feio, você não tem condições. Ou então, pasmem, você mora na periferia, na comunidade, ou você nunca vai ter condições de encontrar uma pessoa que mora num bairro nobre, porque você não tem, não adianta você nem tentar, você nem querer. É assim que funciona. Então, essas coisas que foram criando na nossa cabeça, que foram repetindo para nós, a gente acreditou naquilo, é muito difícil para você desacreditar, porque não é simplesmente eu falar assim, hoje, a partir de agora, eu vou mudar minhas crenças que me limitam e vou começar a pensar em coisas que me expandem. Falar é fácil, mas já está armazenado lá no nosso inconsciente. Por isso que é difícil, entenderam? Essa também é muito comum da gente ouvir. Carro zero é só para quem é rico. Se você trabalha, se você é funcionário público, ou se você trabalha, enfim, se você tem um trabalho como é que fala? Nem lembro agora. Se você é um trabalhador, você nunca vai ter condições de comprar um carro zero, porque carro zero é só para rico. Você é de família pobre, vamos falar de outra coisa agora, sobre amor, sobre relacionamento, enfim, todas aquelas coisas que passaram, que falaram tanto na tua cabeça que você acreditou sendo verdade. O que a gente precisa fazer nesse exato momento para que a gente possa quebrar todas essas crenças que nos limitam e começar a pensar em coisas que nos fazem crescer? Primeiro passo é você reconhecer que existem pensamentos na sua cabeça
pensamentos negativos que você tem sobre você. Porque assim, se nós estamos falando em crenças limitantes, nós temos que pensar naqueles pensamentos negativos que nos limitam, ok? Por exemplo, o primeiro passo é você perceber essa crença, perceber essa frase ou primeiro passo é você perceber que algum pensamento negativo foi tão incutido na sua cabeça que mesmo você sem pensar naquilo, você acredita que tem que ser daquele jeito, tá? Eu só dei alguns exemplos aqui porque esse é o primeiro vídeo, é só para clarear a nossa cabeça sobre o que são as crenças limitantes. Nós vamos falar bastante sobre isso ainda, tá bom? E nós vamos terminar, essa semana vai ser sobre crenças limitantes, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, se eu tenho esse pensamento negativo sobre mim, eu vou começar a vivenciar novas experiências que me reafirmem o contrário, para que a gente possa pensar sobre aquilo que você sabe que não é legal, que não tá te fazendo bem e que você vai conseguir modificar. As crenças limitantes, elas podem atrapalhar a nossa vida em vários âmbitos, né? Se você acredita que você não é digno do amor verdadeiro, que nenhum homem presta, que todo homem trai, todo homem não sei o quê, lá no seu inconsciente você sempre vai pensar que não adianta você nem tentar procurar ou se dar bem com alguém, que você consiga ter um amor, porque na sua cabeça já tá lá, todo homem trai, todo homem é vagabundo, todo homem não sei o quê. Vocês estão entendendo? Ou então, se os teus pais ou as pessoas que você conviviam falaram pra você muito que você tem que se colocar no seu lugar, porque você mora em tal lugar, você não é patrão, você é funcionário, então se coloca no seu lugar. Então você nunca vai ter coragem de ir atrás de uma promoção, ter coragem de montar uma empresa pra você, não, eu consigo, eu vou lá, eu dou conta, não sei o quê. Você nunca vai conseguir sair do patamar onde você tá, porque lá no teu inconsciente, o teu inconsciente fala pra você assim, fica na sua, porque se você for lá, você vai quebrar a cara, porque você não tem condições pra isso. Vocês estão entendendo? Então, gente, hoje nesse vídeo, eu só queria clarear a mente de vocês sobre o que são de fato as crenças limitantes. Não adianta a gente ficar pensando, eu vou ouvir um áudio de reprogramação mental aqui por 7 dias e eu não vou mais ter crenças limitantes e minha vida vai fluir. Não é bem assim. Primeiro passo é você reconhecer tudo o que te limita, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, que eu acho que que é muito bom. Eu fiz isso, eu faço isso quando eu percebo que eu tenho algo, opa, eu não concordo com isso, mas eu penso nisso. Eu vou lá e escrevo. Eu escrevo aquilo e eu tento saber que todas as vezes que eu me deparar com aquela frase, eu me deparar com aquele sentimento de não merecimento, ou de que minha autoestima baixa, porque de algo que eu acredito ser verdade, eu peraí, alguém falou isso pra mim, mas não é o que eu acredito de verdade. Isso não é a realidade sobre mim, ok? Então é partindo daí que a gente vai fazer com que as nossas crenças se tornem, que a gente reaprenda. Lembra que eu falei lá no começo sobre o aprendizado? Tudo aquilo que você acredita ser verdade, aquilo se torna sedimentado no seu cérebro, aquilo se torna um aprendizado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Reaprender. Como eu falei, escrever com essa mão, vou ter que reaprender a escrever com essa mão. Então, é como se você tivesse totalmente acreditando em coisas novas na sua vida para que aquilo que você não acredita mais se torne passado e que a gente possa realmente derrubar essas crenças limitantes, ok? É assim que funciona. Não vamos acreditar em patifaria não, tá bom? Antes de você finalizar esse vídeo, eu peço para você curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acredita que precisam ouvir sobre isso. E outra coisa muito importante, além de curtir, compartilhar, ativar o sininho, eu quero muito que você escreva aí no comentário o que você faz, ou se você já percebeu que tem alguma crença limitante, o que você faz para mudar isso. Porque, como eu já disse no outro vídeo, quando você interage, quando você escreve ali embaixo, é um termômetro, sabe? Eu sei se vocês estão assistindo, se vocês estão gostando, e outras pessoas podem se inspirar também no que vocês escreveram.
Então, usem esse espaço para dar dicas também, sabe? Para ensinar e aprender, que é isso que a gente faz todos os dias, é isso que eu quero fazer nesses vídeos, ensinar e aprender, tá bom? A gente sempre ensina e aprende a todo momento na nossa vida, tá bom? Então, agradeço muito vocês terem ouvido esse vídeo até aqui. E foi só o primeiro, tá? Sobre uma série de vídeos que nós vamos falar ainda sobre crenças limitantes. No próximo eu ainda vou trazer para vocês vários exemplos diferentes, exemplos que eu tinha e que tô tentando modificar, tá bom? E é isso, escrevam aí para mim, podem dar até exemplos de quais são as crenças que vocês tinham, né? Porque depois dessa série de vídeos nós vamos realmente quebrar essas crenças que nos limitam para fazer a gente crescer e conseguir tudo aquilo que a gente quer. Porque tudo aquilo que a gente pensa fortemente é o que vai acontecer na nossa realidade, ok? Um beijo e até a próxima!